Eu não comentei, assim, antes, eu até informei que eu não ia entrar muito nesses dos aspectos agronômicos de produção, né, na parte da produção em si. Mas trabalhar horticultura, né, trabalhar a parte de olerícolas no sistema de sequeiro não é tão viável, né? Então precisa ter uma fonte de água, né, para que possa estar irrigando e para que ele possa estar trabalhando o ano todo, né, dentro desse processo. Então, é pensar na melhor forma de trabalhar e não estar direcionando trabalhar em sequeiro, né, porque tem essa dificuldade, porque precisa de água, são culturas mais sensíveis do ponto de vista hídrico. Jaime, isso está doido para falar aí, ó. Isso é muito importante. A gente tem alguns trabalhos em algumas comunidades com aquele canteiro econômico, Pablo, porque é uma Perfeito. forma dos agricultores estarem fazendo esse plantio por conta da economia que é a água, né? Então, a gente tem muita experiência de agricultores que na época da seca está produzindo, né? Leandra pode confirmar aí que eu não estou mentindo, mas a gente tem uma agricultora, cadê Leoman também, lá, que é Jessi, que ela planta, faz chuva, faz sol, ela está ali produzindo as sementes crioulas, que eram das guardiões referências assim no nosso Maravilha. trabalho, e ela tá lá com compostagem, sabe? A gente chega a ficar besta, porque ela tem hortaliça o tempo todo, porque ela, com um pouco de água, ela vai ali botando naquele cano e vai cobrindo o solo, cobertura assim, né? Não sei quantos centímetros, então essa coisa, assim, quando o pessoal fala não tem como plantar no sertão, eu fico, gente, pode pegar um canteiro pequeno, é só fazer uma cobertura grossa, Eu plantar tive, poucos e ter pelo menos para a família. Então, assim, eu tive a oportunidade, Milena, eu estava até mês passado, até 29 de julho do mês passado, eu estava com um professor do IF Baiano, Campus do Sul, lá ministrando aula para o curso superior em agroecologia. Eu tive a oportunidade de levar os meninos, de sair com eles da mata, né, na região onde chove lá 2.000 milímetros, chega a 2.000 milímetros ano, e fomos para a região, saindo de lá, passando por Conquista, essa transição Caia e Biquara, lá em Adeodato, e fomos lá para Chapada e chegamos no sertão lá, onde chove 300 milímetros por ano, né? E foi interessante porque lá, chega na região sul, você não encontra no quintal hortaliça, produção de hortaliça no quintal para produção, né? E chove todo dia praticamente. E a gente visitou uma agricultora lá que ela tem um poço artesiano, tem lá mais de 200 metros e tem 500 litros de água por dia. eita, 500 litros de água por dia. E ela, toda semana, ela faz 3 feiras. Ela faz a feira da comunidade dela, a feira lá da cidade e a feira orgânica toda quarta-feira lá da Rede Povos, que é em Irecê. Toda semana faz 3 feiras com produção com o que tem lá. Então, às vezes, a gente coloca dificuldade onde não tem, né? Então, às vezes, precisa ter essa força de vontade, né? E de pensar que é possível trabalhar, é possível produzir, é possível obter renda dentro da unidade agrícola familiar. E aí, a prova maior que isso aí é ter esse acompanhamento técnico, essa assessoria técnica, para que mostrar isso para os agricultores, que é possível, mostrar isso para a juventude, que tem essa possibilidade de produzir, de ter retorno dentro daquilo que ele faz dentro da roça, né? Então, e às vezes, para falar, né? não, e tem muitas tecnologias sustentáveis que a gente está visualizando aí, né? Quando você falou do vídeo aí do Cedasv, a gente Ah, tem lá no canal do YouTube recente falando da bioágua, que é usando esse reuso de dentro da água, que é Cleito ACR, que deve estar aí na sala, fez essa ah, videoaula junto com o Roberto. Tem essa questão de compostagem, de cobrir solo. Então, assim, tem muitas tecnologias aí que auxiliam o agricultor. Só que teve até uma conversa minha com o Jaimilson hoje, que ele estava falando, Milena, o povo aqui é cabeça dura. Aí eu falei, Jaimilson, é pegar aquele agricultor, agricultora que queira fazer diferente, se é começar. isso. E até falei com ele assim, ó, é bom você fazer esse
exemplo, próximo da casa de farinha, porque o povo vai olhando, vai indo para a casa de farinha, vai observando, aí vai perceber que ali tem uma coisa diferente e vai querer reproduzir. Então, o papel do ACR nesse meio rural é isso, é de buscar fazer diferença para que as pessoas vejam e queiram reproduzir, porque, gente, é muitos exemplos que a gente tem, né, Pablo, de quem quer, É, é consegue, isso mesmo. É né? isso E mesmo. é aos poucos, não é pegar no meio hectare aí para fazer, é É, começar com um canteiro começar a mesmo. fazer, é fazer, né? Então, assim, essa questão do calendário eu coloco porque facilita um pouco mais, né? Hoje, para aqueles que já têm aí, tem agricultores que já têm o celular, já pode colocar lá no calendário do Google, no celular, tal, para lembrar ele quando é que ele tem que fazer a semeadura, quando é que ele tem que fazer o transplantio e tal. Então, já coloca os lembretes, né? Então, já facilita muita coisa, né? Então, são as possibilidades que tem de trabalhar. E dentro do calendário você está ali acompanhando o processo de produção. Cristal e Elisa ali resolveram entrar na aula também. Aí eu coloco também para cenoura também, a mesma. Cada um aqui não são parecidos, mas cada um está seguindo de acordo com as informações iniciais que eu falei que a gente precisa, né? Então, com aquelas informações iniciais que a gente vai direcionando em relação à semeadura, desenvolvimento e colheita. A parte do pimentão, é interessante o pimentão que o pimentão ele tem um tempo maior de colheita, né? Então, ele observa que demora um pouco mais, ou seja, lá a semeadura praticamente 2 meses para você plantar a nova bandeja, né? Então, você está aqui, planta agora, só vai plantar agora dia 2 de outubro e a próxima dia 13 do 11. Então, por que isso? Porque você tem um tempo maior de colheita. Você pode ter uma quantidade, um tempo maior de colheita de pimentão. Então, são essas possibilidades que tem. Porém, se vocês observarem lá, o pimentão e o tomate, das culturas, é a que vai precisar ter uma área maior dentro da unidade de produção. Né? O espaçamento maior, tal, um traquejo maior em relação à produção. Todas essas culturas que eu coloquei aí são culturas que eu já experimentei aqui no sistema tanto convencional, antigamente, há 6 anos atrás, e agora no sistema agroecológico. Então, são possibilidades que tem de trabalhar tranquilamente aí dentro do sistema agroecológico essas culturas, né? O tomate aí também apresenta a mesma possibilidade também com o calendário, né? E no calendário eu não segui os outros, né? Que eu comentei lá que é lotes diferentes e eu não segui para que vocês pudessem também fazer esse exercício de trabalhar isso, de semeadura, transplantio, desenvolvimento, colheita, limpeza, né? Isso pode ter uma diferenciação, por exemplo, se eu começasse a semeadura, né, lá antes do inverno, com certeza ia demorar um pouco mais o período de transplantio, ia demorar um pouco também essa parte de desenvolvimento, né? Então, são características climáticas que também interferem nesse processo de desenvolvimento de cada cultura. Já finalizando, né, eu acho que eu demorei bastante aí em relação ao tempo que eu tinha e trazendo essas considerações finais, eu acho que é muito importante essa organização dos agricultores e das agricultoras no campo, né? Seja organização na associação, seja organização na cooperativa, seja participando do sindicato de trabalhadores e trabalhadoras rurais. Então, é muito importante o agricultor estar organizado dentro da comunidade que está, né? Porque é através dessas organizações que o agricultor começa a buscar esses benefícios. Por exemplo, o ACR, ele só veio porque teve uma associação constituída, né? A SEDASB só chegou porque, de certa forma, teve a associação que demandou e a associação chegou, a SEDASB chegou para acompanhar esses ACRs. Então, é importante esse trabalho de organização dos agricultores e das agricultoras. O planejamento, por si só, eu acho que é uma ferramenta fantástica,
não apenas do ponto de vista da unidade de produção, mas de toda a organização familiar, né? Todas as áreas de ação que a gente possa trabalhar, a gente tem que usar essa ferramenta, né? E eu vejo essa ferramenta fundamental, assim, principalmente no universo da assistência técnica nossa no estado, onde a gente tem mais de 600 mil agricultores familiares e com uma demanda muito pequena de assistência técnica, né? Então, a gente tem que potencializar essas assistências técnicas, né? Então, eu acho fantástico essa metodologia de ter uma espinha dorsal, no caso, essa espinha dorsal da assistência técnica, no caso aí, a SEDASM, e ter os técnicos de campos, que são ACEs, que não necessariamente não precisam ser técnicos, mas tenham esse entendimento e esse direcionamento das ações técnicas traçadas e planejadas por parte da equipe da entidade de assistência técnica, né? O agricultor precisa entender e observar essa avaliação do mercado consumidor. O mercado consumidor cada vez mais exigente, né? Hoje a gente tem consumidores que estão buscando cada vez mais trabalhar produtos livres de contaminantes, né, dos venenos, dos adubos químicos sintéticos, livres de embalagens que demoram a ser degradadas no meio ambiente. Então, hoje a gente está no universo de consumidores mais exigentes. Então, essa avaliação de mercado é muito importante para a gente traçar nossas metas e nossos objetivos dentro da unidade de produção, né? A assistência técnica, que aí é um pilar que eu acho importantíssimo dentro do processo. Eu acho que a assistência técnica ela tem um papel fundamental é, de dar esse suporte para os agricultores e agricultoras familiares, né? Não estou dizendo que tem que ficar a vida toda com a necessidade de ter assistência técnica pública, né? Mas a gente tem que ter esse suporte inicial para que o agricultor lá na frente ele consiga por si só, né, por seus resultados na sua unidade de produção, ele consiga ou contratar outros serviços, ou se especializar, ou fazer com que seus filhos se especializem na área que eles possam trabalhar. Mas, nesse momento, eu vejo a assistência técnica como um pilar importantíssimo no processo, né? Então, imagine se vocês não tivessem assistência técnica nesse processo público, né? Como é que seria esse momento dentro da pandemia, né? Estaria praticamente um vácuo, assim como tem vários agricultores familiares que estão nesse vácuo, sem assistência técnica, sem ter a oportunidade de estar numa tarde como essa de segunda e sexta-feira, é, absorvendo e compartilhando e socializando conhecimentos a respeito da produção de hortaliças, né? Então é importante, eu vejo um pilar importantíssimo dentro dessa questão da produção, principalmente no universo da agricultura familiar, a assistência técnica. Os princípios agroecológicos eu vejo como a ciência, né? Há um tempo atrás era muito visto como uma filosofia, e de um tempo para cá a gente vem especializando essa ciência que traz vários métodos, técnicas e alternativas, né, e conceitos para que a gente possa ter uma produção diferenciada, né? Então, sair um pouco desse modelo convencional, tentar resgatar um pouco o tradicional, né, e buscar práticas que a gente consiga degradar o mínimo possível o ambiente que a gente vive. Então, acho que esses princípios, esses métodos agroecológicos, eles são fantásticos, porque fala assim não por questões apenas filosóficas, mas por experimentação, né? Eu acho que é muito mais interessante a gente falar experimentando do que a gente falar apenas do ponto de vista acadêmico. Então, eu tive a oportunidade de experimentar o ponto de vista, essa visão convencional dentro da academia, né? Principalmente na agronomia, e estou tendo a oportunidade de experimentar aqui no sítio Vale da Jaqueira esses princípios e métodos da agroecologia. Então, vale a pena, né? Ele consegue ter resultado, consegue ter agregação de valor, consegue produzir e ter retorno financeiro da unidade produtiva. E as redes de comercialização, que eu vejo como um ponto-chave aí, né? Eu acho que a gente, no momento que a gente
organizar essa parte da produção, a gente vai chegar no momento que a gente vai precisar ter essas redes de comercialização bem organizadas, bem azeitadas, porque a gente vai deixar de ter apenas produção para o consumo e vai ter necessidade de ter produção excedente para comercializar, né? Então, no momento que a gente tiver excedente, vai ser um momento fantástico de a gente ter nossas redes já organizadas e trabalhadas para chegar a esse momento de comercializar os excedentes desses agricultores e agricultoras familiares. Então, agradeço a oportunidade. Aqui está um pouco, uns dois retratos aí de uma dos momentos de produção nosso, né? Aí tem onde vocês podem acompanhar mais algumas atividades que a gente acaba participando. Tem o Instagram do Sítio Vale da Jaqueira e o meu Instagram, né? E vocês podem estar acompanhando lá sempre tem alguma participação na live ou curso que a gente acaba ministrando também de forma gratuita e socializando e compartilhando essa informação para agricultores e agricultoras familiares. Agradeço mais uma vez a equipe da SEDASV, no qual eu assim, confirmo essa referência no território em produção agroecológica, né? É o que a única instituição assim que tem a cara da agroecologia no território. Então é um prazer estar aqui na tarde de hoje socializando conhecimento junto com essa equipe assim fantástica. Então estou aberto a questionamento, a dúvidas, a complementos. Então estou à disposição de vocês. Ai, Pablo, agradeço aí, viu? Foram muitas informações. Acredito que estão todos aí bem contentes de estar aqui nessa tarde com você, aproveitando, né? Que são conhecimentos que você tem na prática e nada melhor do que escutar dessa maneira, como você fez, né? Desse momento de tanto vídeo, de tanta coisa, e você chegar dessa forma, trazendo para a gente, foi bem bacana. Vou deixar para os ACRs aí, agora é com vocês. Quem estava querendo perguntar ou fazer uma sugestão foi Iranildo. Beleza. Mas se alguém mais quiser, só abrir o áudio e tá falando. Não briguem, pessoal, um de cada vez. Boa tarde, pessoal. Que nem Pablo, Vitor estava falando sobre a feira, a sugestão que eu falei foi assim, porque aqui na associação a gente está fazendo uma parceria, que nem o Cedasio, o Pablo, está ajudando muita gente, mas a gente está com a prefeitura, eles estão tentando se a gente consegue umas barracas personalizadas, e tem a feira, que Vitor pode falar com a prefeitura, e organizar uma feira no final de semana, longe da, tipo, sexta-feira, todo mundo junto, gente de fora e tal. Aí ele podia dar a ideia de fazer a feira no outro dia, na quinta, sessão do produtor de conteúdo da agricultura familiar, que seria mais bacana. Que lá em Piripaté agora parou por causa do decreto, aí parou de novo, mas tava tendo, e foi bacana, o pessoal tava tendo coisa, a gente levou. E mudando de assunto, o Pablo falou sobre a questão da semente. Quero até falar, Pablo, vocês do Cidade, vocês conhecem o João, ele tá com um quintal lá produzindo semente de alface, já que teve tanta alface, não deu para vender, tá com lá, cheio de semente, para ele botar no banco de semente agora e dá pro pessoal lá. Era só isso, só. Fica com Deus todo mundo, um abraço. Seu João é uma referência aí pra gente, sementeiro, bacana, Iranildo. Perfeito. Jaimilson, quer fazer alguma consideração? Não, assim, na verdade, o que a gente tem pensado na questão da comercialização, que eu acho que depois que eu tive uma conversa muito satisfatória com o Roberto também, né? E a gente teve algumas ideias e isso foi muito bom, assim, depois que a gente conversou e tal, algumas orientações que ele deu, que eu clareou muitas coisas. Ainda não consegui colocar na prática, mas eu espero que a gente vai conseguir. A questão a gente montar a questão da cesta básica, a gente já está discutindo isso. A gente estava, como você disse, a gente estava discutindo a questão de construir essa feira agroecológica, porém, a gente já tem as barracas, eu consegui as 10 barracas através da SECAF, já temos as barracas, para a gente fazer essa feira do Bahia Produtivo, com as outras entidades, que os outros colegas são a série também está aí na sala. E dizer também, Pablo, que é um prazer, Pablo, que era coordenador
inclusão da Câmara Temática de Inclusão Produtiva, né? Sempre sonhador e fazia umas discussões muito bacanas, né? E quando a gente está na universidade, a gente estuda muito os teóricos, Miguel Thierry, Maria Primaveres, e outros, Bourdieu, os sonhadores da agroecologia. E eu ainda estou nesse sonho ainda, nessa teoria ainda, né? Que não consegui ainda colocar na prática. Ainda assim, eu fico muito pensativo, muito preocupado e às vezes não sei ainda, não desencadeou ainda a teoria. Para mim, não desencadeou ainda, né? Eu ainda estou na teoria e não consegui ainda ver ou conseguir pôr o que eu aprendi na prática mesmo, assim, e tentar. Algumas coisas a gente consegue, mas de fato mesmo assim, o que a gente sonha, a gente ainda não desencadeou ainda. Talvez, quem sabe, para o futuro a gente consiga fazer essas coisas. Eu acho que tem algumas coisas, eu acredito que tem algumas coisas técnicas, por mais que tenha uma assistência técnica, o agricultor, não que ele não entenda, mas o agricultor comum, ele não vai conseguir pegar aquilo com essa facilidade sem uma assistência técnica. Como ele disse, ter um filho ou ele mesmo se capacitar para conseguir fazer esse avanço. Porque a questão da administração da propriedade é um dos principais gargalos da propriedade, né? Que nem todos nós, mesmo que temos... a gente vê aí a fazenda de Marcelo Matos, que é professor da UESB, ele contrata assistência técnica. Imagine os agricultores que são leigos. Do ponto de vista técnico, né? Mas de conhecimento eles têm muito mais do que a gente na teoria. É interessante você colocar isso aí, porque assim, eu sou técnico, sou agrônomo, e mesmo assim, a mãe natureza me ensina todo dia. Então, eu acho que esse ensinamento na prática, ele é muito mais, às vezes, muito mais interessante que essa bagagem teórica, acadêmica que a gente acaba absorvendo na academia. Eu acho que tem muita coisa, muito conceito que a gente está aqui no dia a dia, que a gente acaba dizendo, ó, isso aqui, aquela caixinha que me passou lá, tá, foi interessante, foi bacana, tal. Mas o ensinamento diário, eu acho que quando você começar a experimentar isso no campo, no dia a dia, você vai começar a ter essa visão, né? Então, necessariamente por ser técnico, por estar qualificado, isso, aquilo, não quer dizer que você não precisa ter passar por buscar um acompanhamento ou buscar uma informação de algum colega, porque a gente não está aqui para saber tudo, né? A gente não tem como saber tudo. Então, a gente acaba absorvendo um pouquinho de cada coisa, um pouquinho de cada um tem uma experiência, cada um tem uma caminhada e cada um tem uma bagagem de conhecimento. Eu acho que isso é importante. E quando eu trago isso para a agroecologia, eu acho isso fantástico, porque essa bagagem dentro da ciência agroecológica, ela é muito mais compartilhada do que as outras ciências, né? Então, quando dentro da agronomia fica um tentando competir com o outro, a agroecologia é um querendo socializar informação, conhecimento. Então, é diferente até esse mercado de trabalho, entende? Então, assim, no momento que você começar a experimentar isso em campo, você vai ver que vai linkar aqueles conteúdos teóricos que você buscou, tal, que você trouxe para sua bagagem, né? Mas ali na prática, você vai precisar ter suas ferramentas e seus ensinamentos que a própria mãe natureza vai lhe proporcionar. E os próprios agricultores já trazem isso, né, Pablo? Nosso grande aprendizado são com eles, assim como os ACRs devem chegar lá com alguma informação, aí eles, meu filho, eu já fazia isso, né? Então, é também respeitar esse saber local, esse saber do agricultor, e chegar mostrando esse, né? Não é chegar lá, não, seu João, vamos mudar aqui, o senhor vai fazer desse jeito. Não, né? É a forma também do ACR, da ACR estar chegando para o agricultor, e também vai fazer com que o agricultor tenha fé e queira fazer. Se chegar lá só falando, eu mesmo não ia botar fé. Mas se chegar, igual você falou, com um tablet, com essas informações, sentar, né? Falar, a gente pode estar fazendo assim, dessa maneira, fazendo contas, isso faz com que o agricultor tenha credibilidade
nos ACRs, né? No trabalho de vocês. Porque vocês são assistência técnica, né? Muitas vezes acha que é só eu, Leandra e Roberto, e na verdade não é. São vocês que estão aí na ponta diariamente, a gente está aqui como suporte, né? Eu sei que deve surgir algumas dúvidas, algumas coisas depois desse bate-papo aqui que Pablo clareou muito, mas aqui é só um momentinho para buscar mais estudos, né, Pablo? É apenas assim, ó, pessoal, vocês têm muito o que fazer aí, mas tem que também estar estudando para poder saber sobre cada cultura, sobre quais as formas de estar apresentando e fazendo, né, escolhendo aí alguém para poder estar botando na prática. Então, é isso. Saber local. Muito interessante isso que a Milena colocou, que a gente tem que observar muito isso. O conhecimento popular, o saber local, ele tem que ser atrelado com conhecimento científico, né? Então, a gente conseguindo atrelar tudo isso aí, a gente consegue fazer uma mistura interessante dentro da unidade de produção, né? Então, quando a gente observa muitas das coisas que a gente tem aqui, que às vezes apanha, a gente consegue observar e ter lá aquele conhecimento que não foi nem passado por livro, que é conhecimento tradicional passado por oralidade, né? De boca ouvido. Então tá lá, mas é o mais velho que passou por mais novo, e às vezes a gente nem tem no livro, mas tem uma experiência que aquela comunidade, aquele agricultor tem, que precisa ser resgatado e trabalhado junto com o agricultor. Roberto, queria falar aí. Sim. Para mim, eu vejo aqui, só de estar debatendo hoje aqui, uns temas hoje que eu vi que saiu aqui, que eu vi a cara de muitos ACRs aqui parado assim, curioso para perguntar, e aguentando a mão para não fazer a pergunta, mas a gente percebe que foi um tema bem interessante e que é realmente, como muitos falaram aí, que é o gargalo hoje que a gente encontra hoje nas comunidades, que é a parte de comercialização, é a parte de planejamento das culturas. Então, a gente percebe hoje que hoje nós puxamos um tema que é de suma importância para o agricultor. O agricultor precisa dessa informação. O agricultor, além da gente trabalhar a agroecologia, eu acho que tanto o ACR quanto o técnico, o agrônomo, que chegar dentro de uma comunidade familiar, ele tem que, no mínimo, conhecer o perfil de cada agricultor, para que aquilo ali ele comece a fazer um trabalho e mostrar para o vizinho dele que tem condição de trabalhar, de fazer um trabalho agroecológico naquela comunidade. Então, eu percebi aqui que citaram os diversos exemplos de agricultores e me fez até lembrar do tempo que eu estava trabalhando em Lajinha também. Como o Pablo falou que vai estar fazendo esse trabalho, eu trabalhei em Lajinha também e percebi que lá, para mim chegar lá na Lajinha, eu tive que conhecer cada um antes de fazer qualquer tipo de proposta a eles a fazer algum tipo de trabalho. Então, logo quando nós chegamos, só o fato de nós perceber que era uma descendente de quilombo, já foi algo para a gente saber onde é que nós estava pisando. E isso foi uma experiência imensa, muito grande que eu tive lá, em Lajinha, e logo quando a gente chegamos, tinha uns boatos que falava isso, falava aquilo, da comunidade, e foi uma das comunidades que eu trabalhei e que eu sinto falta até hoje. Não, ainda tem essa dificuldade por falta de água, e a gente viu o agricultor naquele empenho de produzir, de querer mostrar que tinha condições de produzir. Tem uma agricultora lá que chama Dona Ana, ela é um exemplo de quem trabalha com hortaliça. Ela é um exemplo da agricultura familiar. É uma mulher guerreira que não deixa, toda semana ela está com os produtos dela para vender. Toda semana, quando não é na feira, é nas casas que ela sai fazendo as entregas, tudo certinho. No dia que não tem água na casa dela, ela dá um jeito e procura qualquer outro canto, seja de jegue ou qualquer outra coisa para produzir, mas não deixa faltar para o cliente dela. Então, esse planejamento da produção é de suma importância hoje para a agricultura, principalmente da agricultura familiar, porque é algo que produz, às vezes, os agricultores produzem, às vezes, de forma desordenada e não sabe o que vai produzir. Às vezes tem o vizinho dele que tem uma facilidade e está com 2, 3 canteiros de alface e ele também quer plantar alface junto para competir, sendo que ele poderia produzir uma cenoura, poderia produzir uma rúcula,
e fazer essa divisão e ter mais variedade de produto dentro da comunidade. Então, isso é uma riqueza imensa. Eu acredito que só essa aula de hoje vai melhorar muito o atendimento, tanto dos ACR quanto nosso mesmo, nós técnicos aqui, que temos, às vezes, dificuldade de como chegar na comunidade e orientar o quê para o agricultor. Foi uma riqueza hoje, viu, Pablo? Gostei muito da aula de hoje, fiquei aqui escutando aqui e passando um filme aqui na cabeça aqui de quando a gente estava andando na comunidade e vendo a dificuldade que era de como chegar. Às vezes a gente falava assim, Leandro é prova disso, que às vezes a gente chegava no SEDASB, perguntava o que tinha para fazer na comunidade, a gente ficava sem saber o que falava, porque não tinha um planejamento. A gente não fazia, às vezes, o planejamento na comunidade de como chegar, de estudar o caso do agricultor, do que ele produzir. Só que quando a gente para um pouco, bota a cabeça no travesseiro e começa pensando um pouco naquela comunidade, você vê que aparece tanta coisa que tem como você fazer dentro da comunidade, que abre um leque para você. E isso é muito interessante. E tem alguns ACRs aí que já começou a fazer um trabalho excelente, que é o quê? Divulgar a produção de cada comunidade. Só de fazer um Instagram, de divulgar o produto, de fazer um grupo no WhatsApp. Estão me ouvindo? Acho que teve uma quedinha aí de energia. Pode continuar do Instagram dos ACR. Falou do WhatsApp, Roberto. Falou no WhatsApp, ele cortou o barato logo. Fazendo propaganda, ele não gostou, não. Então é um pouco isso. Eu acho que nós não temos esse poder todo que nem o agronegócio tem, esse apoio todo, mas nós temos também várias ferramentas aí que nós podemos trabalhar isso e divulgar o nosso produto aí para cada um, até mesmo nossos vizinhos, que às vezes larga de comprar do vizinho para ir comprar na feira um produto que não sabe nem de onde é que vem. Eu acho que só o fato dos agricultores, a própria comunidade estar sabendo o que tem dentro da propriedade daquele vizinho, eu acho que já é um trabalho, aquele trabalho de formiguinha que vai divulgando pouco a pouco e chega o ponto que ganha o conhecimento de todos. Muito bem. Tem pessoas aí na lista de fala, que é Ronei ou é Leoman? Deixa eu olhar aqui. É Leoman. Pode falar, Leoman. Primeiramente, boa tarde a todos, né? Parabenizar aqui a Pablo pela explanação, acho que foi interessante, né? Essa reunião de hoje, como fazer o planejamento da propriedade, isso é importante, porque é aquela coisa, né? Se todos nós produzir alface, né, na hora de vender, vai vender para quem, né? Então, a gente tem que pensar isso, como a Milena colocou aí, a questão da abóbora. Todo mundo teve abóbora na comunidade, então todo mundo procurou ao mesmo tempo e a gente não consegue atender essa demanda. Então, assim, precisa ter esse controle, né? O que eu vou produzir, o que o mercado está necessitando. Agora mesmo, a gente está com a demanda para entregar de abóboras, ovos, né? Batata doce, mandioca. Então, a gente precisa fazer esse planejamento, ver como vai conseguir atender. Porque eu vou atender esse mês e o mês que vem vou ter novamente, né? Então, precisa começar a pensar uma forma que a gente vai produzir aqui na comunidade para conseguir atender. Porque a questão do mercado, isso conta muito. Quando a gente tem um mercado para vender, acaba incentivando também os agricultores, chegar e mostrar para eles, né, que realmente a gente está precisando daquele produto. Vamos começar a comercializar, produzir nas comunidades. Então, são questões que a gente precisa começar a avaliar. Por exemplo, a agricultora Gessi, que foi colocada aqui, que tem aqui no município, ela consegue tirar uma renda de quase R$3.000 mensais, a renda livre, mas porque ela produz várias coisas dentro da propriedade, não só produz alface, ela faz uma diversificação e consegue comercializar na feira. Hoje a gente já está tentando buscar o balcão da agricultura familiar aqui para o município, né? Um local para que nossos agricultores consigam produzir. É mais uma forma de estar incentivando, porque às vezes desmotiva o agricultor tiver um produto para vender e ele não conseguir mercado e ele parar de produzir, para ele voltar a produzir novamente, ele já fica um pouco desmotivado. Então, essa questão do mercado também tem que ser trabalhada para a gente poder atender o agricultor diante da necessidade dele, do produto que ele tem para vender.
Acho que é isso. Muito bem. Iranildo, isso que você falou, Leoman, casa muito com o tema de hoje, né? Se fizer esse planejamento, né, Pablo, não vai ter esse tanto de sobra de produtos. Então, é isso, plantar, sabendo quanto que vai colher e o que pode estar levando à frente. Iranildo, O que acontece em relação a esse planejamento, né? O que a gente tem hoje de garantia dentro da produção de hortaliças? A gente não sabe. Hoje, o agricultor familiar, ele tem, por exemplo, um mercado institucional. De certa forma, ele tem ele sabe que ele vai vender e sabe a quantidade que ele tem a comercializar, certo? Isso ele dá essa garantia. Mas, fora isso, o agricultor, ele planta, se ele não tiver o mercado, ele vai perder sua produção, né? Então, é muito importante, porque trabalhando com determinados... tá mudo, Pablo. Moço, eu falei meia hora aqui, não... meia hora falando aqui. Foi só o finalzinho. Então, assim, eu falo em relação ao planejamento, é importante, porque o mercado, hoje o agricultor ele tem garantia no mercado institucional, né? Então, ele entrando no mercado institucional, PNA e PAA, ele sabe quanto ele tem a comercializar e qual o valor que ele tem a comercializar. Fora isso, ele vai entrar nessas bolsas aí de oferta e procura do Ceasa, né? Então, ele pode ter retorno ou não, né? Então, dentro desse planejamento, o mercado ele é importantíssimo no processo, né? De entender o mercado, de ter a facilidade de observar o que sai mais, o que sai menos, para que no planejamento da unidade de produção dele, ele possa ter menos erros durante o processo, né? Então, o técnico aí, e quando eu coloco o técnico, eu estou direcionando os ACRs, né? E os ACAs, né, Milena? Então, eu estou considerando vocês aí no campo, que estão na ponta, ajudando e colaborando os agricultores para fazer esse planejamento. Então, é a oportunidade que vocês têm, por exemplo, às vezes o agricultor não tem um deslocamento, vocês têm a moto para se deslocar, de ir na feira, para fazer uma pesquisa, de ver qual o preço dos produtos, né? Então, vocês têm esse acesso a essa locomoção, de observar isso, de ter acesso ao computador para pesquisar na internet a produção, os ciclos, de passar essa informação dos agricultores. Então, é importante ter esse mercado, porque se a gente for pensar, por exemplo, a abóbora, a gente tem como armazenar e cortar direitinho e vai escoando aos poucos a produção, mas outra cultura não, a gente acaba perdendo. Então, dois aspectos importantes do processo. É a questão da área, aspectos mais agronômicos, e a questão econômica, que é a parte de mercado, estudo do mercado. Pessoal, a gente já está assim extrapolando, né, do nosso tempo que a gente se propôs a fazer hoje. O tema foi tão bom e o bate-papo, né, que vou só esperar Iranildo para poder, foi o último inscrito, para a gente poder fazer nossas considerações e estar encerrando nosso bate-papo. Pode falar, Iranildo. Eu acho que Giliardi pediu também a palavra. Foi? Eu não vi. A Grécia. Foi Manuel. Foi Mano. É porque aqui eu só estou vendo a associação, achei que era ele. Então foi você, pode falar. A Associação Quilombola, mas eu acho que é ele pelo e-mail. É Giliardi, nome artístico. Sim, Giliardi. Manuel, diga aí, Manuel. A gente conhece ele por Manuel. Você falou Giliardi, eu fiquei lembrando. Quem será? Então, diga, Manuel. Eu só queria... Fechamento aí. Eu só queria complementar assim, a respeito do mercado, né? Como o projeto é basicamente voltado para o nosso projeto, né, de hortaliças. E devido à pandemia, fechou a feira livre aqui, mas os nossos produtores estão tão acanhados ainda que eu solicitei que eles postassem fotos dos quintais, né, se tivesse um produto para vender.
a maioria só falava assim, eu tenho, mas pode vir buscar, não precisa. Então, a região nossa não tem esse hábito ainda de vender, mas eu acredito que a partir do momento que tiver tudo instaladozinho e a gente começar, eu acredito que vamos entrar no mercado, né, para competir nas feiras livres. E era só esse complemento que eu queria falar. Vocês vão somar aí, com certeza, nas feiras e tudo mais. Ô, Milena, eu tenho uma pergunta a fazer para ver se vocês podem me ajudar. É na questão da comercialização via associação. Porque assim, a gente tem uma venda para ser realizada, só que diz que precisa tirar nota fiscal avulsa. E o pagamento tem que ser via associação. Só que para fazer essa venda, diz que tem que estar no estatuto que pode ser comercializado. E aí essa questão, como fazer para resolver? Vai ter que atualizar o estatuto? Eu vou passar essa bola para a Leandra, mas esse é um dos grandes impasses que essas associações têm, porque elas são sem fins lucrativos, então não podem fazer venda. Então, geralmente, o pessoal tem que formar uma cooperativa para poder conseguir comercializar os produtos. Mas vou passar aí para quem já tem experiência aí. Jaimilson quer falar, ou Leandra? Assim, já tem a DAP jurídica, nós já conseguimos a DAP jurídica, mas tem essa questão, né, do estatuto. Então, vamos responder. Vai do Jai, pode falar aí, Jai. Pode responder, Leandro. Depois eu complemento o que você respondeu. Não, é assim, porque realmente a associação ela é uma entidade sem fins lucrativos, ou seja, ela pode até vender, mas toda a renda ela tem que ser revertida para o objetivo fim, ou seja, para a finalidade dela, né? Então, não pode obter lucros. Agora, tem a questão da comercialização via os programas, né? Comercialização institucional, que aí você comercializa via DAP jurídica. Mas aí realmente tem que tem que ter esse condicionante aí do estatuto. Aí, na verdade, a gente também tem participado do PENAI e a gente consegue tirar a nota fiscal. Só que é o seguinte, a gente precisa primeiro, antes de mais nada, além de estar no estatuto, que a gente pode comercializar para programas de fins... na verdade, se adequar do estatuto ao MIROSC, né? Que o novo marco regulatório das entidades, elas nos permite fazer venda, compra, essas coisas por termos um CNPJ. Só que para tirar a nota fiscal, a gente precisa ter um computador que tenha instalado o Windows mais antigo, porque o sistema da Cefaz da Bahia é um sistema antigo e precisa que tenha um token para tirar essa nota fiscal. A gente tira, porque a Érica tem um token, então a gente utiliza o token, é um pendrive que tem um programazinho, e a gente tira essas notas para associações. Entendeu? Só que primeiro a gente tem que tirar todas as certidões, dar tudo adequado e colocar os preços. E na verdade, porque a merenda escolar tem a divisão de cada da tabela, né? Um exemplo, para pré-escola e tal. Então, cada venda dessa é para uma categoria dentro da Secretaria de Educação do município. Hein, Jai? Mas E outra coisa, Leomar, que vocês também precisam, que aí é só um parêntese mesmo, que é um pouco até foge do tema, é que vocês precisam dialogar com a contabilidade de vocês, né? Aí vocês, como toda associação que tem a CR tem uma contabilidade, aí a contabilidade vai orientar vocês essa parte mais fiscal da coisa, né? Que é emitir nota fiscal, como isso pode ser utilizado, como é que esse valor entra nas contas da associação, como é que esse valor sai, porque tem que ir para o processo de escrituração contábil, né? Então, é todo um processo que ele é um pouco complexo, ele vai muito mais além do que a gente falou aqui para você rapidamente, mas o principal o estatuto permite. Segundo, vai ser qual a finalidade da venda,
né? Você já falou que tem DAP jurídica, tudo bem, né? Mas o primeiro é o estatuto. Se o estatuto não permite, primeiro vocês vão ter que fazer a atualização estatutária, e aí já vai ter que ser de acordo com a legislação vigente, que é a legislação do Miroski, que tem que ter advogado, tem que constituir advogado, né? Já tem que ter todo esse processo, né? Depois você faz uma consultoria aí com o Jai. A gente pode buscar esse tema lá no nosso... Exatamente. E às vezes tem no município, tem uma cooperativa, às vezes as pessoas nem sabem, né? Às vezes, e é uma forma também de fortalecer as organizações locais, né? De fortalecer as cooperativas locais, de criar núcleos de cooperativas na comunidade, né? Às vezes já tem até uma cooperativa que está operando, que está comercializando, que não precisa que vocês façam todo esse processo, né? Mas aí vai depender da realidade de cada região. Ok. Bacana. Esse povo aqui entende de tudo nesse grupo. Pessoal, é isso. A gente quer agradecer imensamente a todos vocês por ter ficado assim com a gente nessa tarde. Para mim foi super proveitosa. Estava com saudade desses ACRs, mesmo vocês não estão com a da gente. Mas é sempre bom, né? A gente estar assim juntos, que é o momento de estar trocando mesmo experiência, de estar se atualizando, capacitando. Então, é aquilo que a gente sempre fala, né? Vocês podem estar sempre contando aí com a gente, com essa equipe minúscula, mas que é grande, né? Enquanto instituição, né? Aqui falo isso em nome de Leandra e Roberto, mas a gente tem todo um grupo por trás dessa equipe, né? Tem o Oscar que está aqui nos auxiliando no vídeo, tem Jaque que está editando, então, e tem todo um grupo por detrás que está nos auxiliando para estar fazendo esse trabalho dessa maneira remota, né? Eu estava até querendo que terminasse mais tarde para a gente poder visualizar o pôr do sol ali, lá em Pablo, porque ele está aí nesse quintal maravilhoso, mas a gente vai liberar vocês, né? Porque acho que a gente já teve muito, muito conteúdo. Então, que vocês saiam daqui querendo realmente, né, buscar mais conhecimento e colocar na prática, porque senão não vai adiantar, viu? Pablo, gratidão mesmo, viu? Você ter aceitado esse convite e ter trago esse tema com tanta informação para a gente, viu? Bons caminhos aí, agradeço mesmo. Passo aí para a equipe fazer as considerações e até a próxima, pessoal. Agradecer mesmo pela essa tarde, pelo encontro, por vocês terem topado, né? Principalmente a Pablo, que a gente sabe que vida de agricultor, né, Pablo? Dá uma maneira danada, então uma tarde que você passa fora do quintal, fora da roça, né? Já chega lá, já tem um monte de coisa para fazer. Mas agradecer a você pelas suas contribuições, né? E pelas suas intervenções tão interessantes para a gente e principalmente para os ACRs, para a ACT que estão aqui nessa tarde conosco. E é isso, a gente convida também os ACRs para que vocês possam divulgar esse vídeo também, porque ele vai ser editado e colocado lá na plataforma do CEDASB, né, no canal do CEDASB no YouTube, que é uma forma também de vocês terem essa ferramenta aí à disposição, de estar até fazendo lá, né, os momentos de formação de vocês, pegar uma parte do vídeo, colocar para os agricultores, né? A gente sabe que para eles talvez seja um pouco mais difícil, mas vocês verem uma estratégia também de isso estar chegando a cada família que vocês trabalham aí. E é isso. Obrigada e bom fim de semana aí. E até a próxima. Gente, Valeu. só tenho mesmo a agradecer todos vocês aí, porque hoje foi um debate bem interessante mesmo. E, Pablo, eu acho que está de parabéns aí e vamos tocar o barco para frente aí, viu? Nós temos muito trabalho aí pela frente. Um abraço a todos e um bom final de semana para vocês. Valeu, Roberto. Obrigado. Para todos. Eu vou convidar quem quiser aí abrir o vídeo para a gente fazer uma fotinha enquanto o Pablo se despede. Para a gente fazer nosso marketing. Assim,
É uma gratidão imensa, assim, estar no dia de hoje, numa tarde como essa, de sexta-feira, compartilhando um pouco do conhecimento que a gente vem absorvendo, né? A gente sabe que nessa caminhada a gente não leva nada lá no fim. Então a gente, cada semente plantada, cada dúvida deixada, cada questionamento respondido, eu acho que isso que faz com que a gente acaba crescendo no processo. Eu, assim, quando se fala para trabalhar nesses modelos de assistência técnica remota, eu tenho assim umas certas críticas dentro do processo, mas eu vejo de fundamental importância a, a, as alternativas que estão buscando nesse momento de pandemia de levar a informação para o agricultor, a agricultura familiar, né, que a gente sabe das limitações do campo em relação ao técnico ir na comunidade, ir naqueles agricultores que estão lá de certa forma isolados, né? Aqui mesmo eu estou num processo de isolamento que raramente eu vou na cidade. Graças a Deus a gente está tendo a condição de ficar o máximo possível isolado cá, né? Então é importante esse processo porque cada um em seu isolamento vai cuidando do outro. Então eu agradeço, gratidão a toda a equipe da CEDASE. Venho acompanhando lá no YouTube a questão dos vídeos, o trabalho de vocês, do empenho de vocês. Ele está trazendo e levando sempre o melhor para a agricultura familiar, né? Então, gratidão de Lena, Leandra, Roberto, Osta, que está aí Os nos bastidores. bastidores fazendo a gravação, né? Então, grato por rever alguns de vocês, né? Giliard lá no Agreste, que estamos ainda no processo ainda de ajuste do plano de investimento deles lá, Iranildo lá em Lajinha, os companheiros do território que a gente teve a oportunidade de vivenciar também essa experiência dentro do colegiado territorial, dentro do núcleo diretivo do território, e na oportunidade também de como coordenador do núcleo de inclusão produtiva. E a agroecologia, essas ações de assistência técnica à ecologia, tudo isso foi discutido dentro do núcleo de inclusão produtiva, né? Dentro da coordenação de inclusão produtiva territorial. Então, todas essas conquistas são conquistas do território, da sociedade civil, da sociedade organizada. Então, às vezes a gente acha que é o governo que está trazendo, mas é uma pauta reivindicada do movimento, dos movimentos, né? Então, acho que é fundamental essa participação de todos, mesmo nesse momento de pandemia, ele está organizado e participando das discussões locais, seja ela na associação, seja ela no sindicato, para que isso possa avançar em outras demandas, em outros projetos, em outras ações, para que possa potencializar esse trabalho que a gente faz na agricultura familiar. Então, um abraço virtual em todos vocês, espero em outras oportunidades. Acho que travou. Bye, bye. Valeu. Tchau, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigada. Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.